Bom dia, amados. A nossa igreja tem um programa de integração para aqueles que desejam ser parte da igreja. O nome desse programa é Jornada. Dará início em 8 de agosto no site da igreja. Se você está interessado em se tornar membro, conhecer um pouco mais da nossa igreja, você pode participar deste programa no segundo semestre, tendo início 8 de agosto. E no site você tem a oportunidade de fazer a inscrição. Tá certo? Opa! Orar pela vida do Wallace, pela nossa vida nessa manhã. Pai, te agradecemos, Deus, porque agora a gente pode continuar nesse mover de adoração enquanto ouvimos a Tua palavra. Nós sabemos que olhos atentos, ouvidos atentos e um coração sensível e disposto é quase que certeza de que a Tua palavra irá sim falar conosco, Pai. Então nós nos dobramos os joelhos, dobramos a nossa mente, o nosso coração, inclinamos tudo que somos para Te ouvir e para receber aquilo que o Senhor tem para nos comunicar e para nos dizer nessa manhã. Então usa o Wallace nessa manhã, usa o Teu servo, que ele possa receber de Ti as palavras certas a serem ditas e que elas venham em direção ao nosso coração e que possam encontrar ali um terreno fértil para que ela possa render frutos e transformar a nossa vida, Pai querido. Nós oramos gratos em nome de Jesus por isso. Amém. A leitura que nós vamos abrir o nosso estudo de hoje está em Provérbios capítulo 21, versículos 1 e 2. O texto diz: como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quer. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Na maioria das abordagens sobre a necessidade de uma mudança significativa da vida, nos conduz àquilo que nós chamamos de primeiro passo. Um fator mínimo, essencial, antes de dar continuidade a todo o processo. E esse fator, para superar qualquer obstáculo pessoal, para experimentarmos transformações na nossa vida, mudanças na nossa vida, esse fator é admitir que existe um problema. Admitir que eu tenho um problema. É preciso reconhecer a realidade se nós queremos prosseguir com mudanças. Alguns chamam de abrir os olhos para a realidade. Mas uma pergunta que devemos fazer é encarar, admitir, abrir os olhos para qual realidade? A realidade de quem? De quê? Um problema da nossa geração é que a única realidade que as pessoas passam a aceitar ou querem enxergar é aquela que elas criam para elas mesmas. E não somente porque o próprio coração nos engana, mas também porque a sociedade tem o poder relativo, logicamente, mas tem o poder de manipular, de persuadir, de influenciar sobre quais realidades devem ser consideradas, devem ser encaradas. Pela perspectiva bíblica, o ser humano está alienado de Deus. E sendo assim, seus olhos estão vendados para uma realidade que realmente importa. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 a 5, quando mostra que as pessoas estão cegadas do seu entendimento
para reconhecerem a realidade acerca de si mesmas, sobre quem é Deus e sobre a glória do Evangelho de Cristo. Senhor Jesus comumente nos leva a encarar realidades. Eu quero mencionar 2 exemplos aqui para vocês. Só para sua referência, o primeiro exemplo que eu quero mencionar está no Evangelho de João, capítulo 4, e na sua ministração em terras samaritanas, hostis ao Senhor Jesus, há um despertar de interesse pelo Evangelho, pela pessoa do Senhor Jesus, pela salvação que o Senhor Jesus está anunciando. Só que havia uma hostilidade, vocês se lembram dos seus estudos, de alguns estudos daqui, havia uma hostilidade entre judeus e samaritanos, os discípulos do Senhor Jesus não lidam muito bem com isso da mesma forma. E quando o Senhor Jesus está lidando com os samaritanos e existe uma resposta positiva em relação ao Senhor Jesus entre os samaritanos, o Senhor Jesus se dirige aos seus discípulos e diz: vocês não dizem que faltam 4 meses até a ceifa? Ergam os olhos. Olhem para os campos, eles estão brancos para a ceifa. Uma metáfora que o Senhor Jesus está usando no sentido de despertar a visão dos seus discípulos. Encarem a realidade sobre vocês mesmos, lidando com esta hostilidade dos samaritanos para com vocês, para conosco, e a disposição que vocês deveriam ter em abrir também a oportunidade de salvação para eles. Isso tudo naquele contexto em que Jesus estava sendo muito gentil, mas firmemente falando à mulher samaritana à beira de um poço, que ela não havia sido verdadeira ao falar sobre o seu estilo de vida atual, em relação à sua situação matrimonial. E Jesus a confronta. O que Jesus está fazendo? Confrontando falsas realidades e escancarando e revelando as que importam para que mudanças verdadeiras acontecessem. Jesus nos leva a encarar a realidade. Um outro exemplo, está em Mateus capítulo 16. Há um diálogo entre Jesus e seus discípulos. E o Senhor Jesus começa a falar sobre os próximos eventos. Ir a Jerusalém, ser entregue nas mãos das autoridades, ser preso, e o terror que os seus estavam para enfrentar por conta disso. Então Jesus não tenta esconder, maquiar a realidade, ele fala claramente. E vocês se lembram do relato dos evangelhos, dos relatos dos evangelhos nesse evento? Diante disso, Pedro se adianta e reage fortemente, reprovando Jesus. O senhor não tem que ir para lá, não tem que ser entregue, não tem que sofrer. Não é que Pedro não tenha conseguido lidar com aquela informação. Ele não consegue lidar com aquela realidade. E tenta negá-la veementemente. Ele não quer saber de algo que não se encaixe nas suas expectativas e em seu otimismo pré-determinista. Sofrer para quê, Jesus? Só que o Senhor Jesus o repreende firmemente e continua falando sobre a necessidade de encarar a realidade. Muito bem, foi necessário algo acontecer para Esther agir da forma como nós vamos ver hoje no capítulo 5 do livro de Esther. Ela tinha encarado a realidade.
Foi descortinado diante dela a gravidade da situação. Basicamente, o que foi estudado no domingo passado, capítulo 4. Eu quero apenas lembrar para vocês aquilo que está no capítulo 4, versículos 3, do livro de Esther. Eu vim para Jó. Capítulo 4, versículo 3. Em todas as províncias onde a ordem e o decreto do rei chegaram, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro, lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco e cinza, no sentido de quebrantamento, de busca de Deus. Quando as criadas de Esther e os oficiais contaram tudo a ela, a rainha se angustiou muito e mandou roupas para Mardoqueu, para que vestisse, tirasse o pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Atá, um dos oficiais do rei, designado para servi-la. Mandou que ele falasse com Mardoqueu e descobrisse por que ele estava agindo daquela forma, por que o povo estava agindo daquela forma, por que o povo está em prantos, por que o povo está chorando. Esther, tem um decreto da morte do povo, de extermínio do povo. Essa é a realidade. Esther passa a encarar uma realidade. A partir desse momento, encarar a realidade, o que é essencial para ver mudanças. Outros fatores serão necessários para que haja, então, a influência relevante da vida de Esther sobre o seu povo, sobre a história. Nós estamos nessa série que estamos chamando de Influentes, uma exposição do livro de Esther. Hoje estamos no capítulo 5. E eu gostaria de apresentar o estudo de hoje no capítulo 5 através de alguns quadros. Na verdade, dois quadros, duas cenas. E essas duas cenas estão envoltas num assunto. Qual assunto? Nós podemos e devemos fazer tudo o que estiver no nosso alcance para fazer, mas nada disso será frutífero sem a certeza, a confiança de quem é Deus, na ação de Deus, na soberania de Deus. Esther demonstra prudência numa situação de tensão. Nós vamos vendo isso no capítulo 5. É uma situação que requer prudência, mas também requer urgência. No entanto, requer a confiança no poder, na soberania, no controle de Deus. Por isso, eu comecei o estudo de hoje lendo Provérbios capítulo 21, que diz que como correntes de águas, e essa expressão, algumas versões diz como canais de águas, mas é uma expressão que significa águas caudalosas. Não é um filetezinho de água. Águas caudalosas, como correntes de águas caudalosas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Porque segundo o seu querer, ele inclina, ele dirige, ele conduz. Com isso, o texto está dizendo que até o coração de um rei se torna água diante de Deus, nas mãos de Deus. Então, como é que em situações de tensão nos desafiam a uma confiança em Deus de uma forma clara, cristalina? Como que situações de tensão se relacionam com essa confiança em um Deus que tudo pode? Eu gostaria de levá-los através do capítulo 5, nessa manhã, mostrando então esses dois quadros, essas duas cenas. A primeira cena que eu queria trazer para vocês tem dois personagens, Esther e Mardoqueu. E nessa primeira cena, o que nós vemos no capítulo 5 é a demonstração de que a confiança na soberania de Deus não nos exime de ações responsáveis.
não nos libera da sabedoria nas escolhas e decisões. Vamos agora então ler o texto. Estamos no capítulo 5, está projetado para você pode acompanhar também da forma como melhor lhe convier. A partir do versículo 1, 3 dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio, teve misericórdia dela, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se e tocou a ponta do cetro. O rei lhe perguntou: que há, rainha Ester? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Ester: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe prepararei. Disse o rei: tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Ester. Então o rei e Amã foram ao banquete que Ester havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Ester: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. Ester respondeu: esse é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei. Se eu posso enfatizar algo nesse enunciado que eu coloquei sobre a confiança na soberania de Deus, exige ações responsáveis ou não nos exime de ações sábias, eu colocaria uma ênfase nessas duas ideias. Nossa confiança na soberania de Deus e responsabilidade nas nossas ações. Não um ou outro. Um e outro. Mas eu sei, queridos, que não é uma articulação muito simples para alguns, que alguns estão fazendo. Algumas vezes, parece que polarizamos essas duas ideias. Porque nós pensamos: será que se eu agir, pensamento nosso, será que se eu agir, Deus vai achar que eu não confio nele? Mas se eu confio nele, eu ainda preciso fazer alguma coisa? Ou eu apenas fico esperando o que ele faz? Será que algumas vezes essa tensão se tornou comum para você? Crendo que Deus é soberano, ainda devemos agir com decisões sábias. E, queridos, esperar em Deus não é algo abstrato. A proposta para confiar na soberania de Deus não é uma apologia à negligência, à inação. Não significa inércia, não significa imobilidade. Deixa eu dizer algo para vocês. É aqui que muitos se entregam ao abatimento. Muitos veem a sua vida desgastadas. Outros até se tornam endurecidos. Por quê? Porque dizem que estão esperando em Deus, mas não veem transformações, não veem mudanças. Ou em si mesmos, ou naquilo que está à sua volta, ou em outras pessoas. E ainda há alguns que passam a levar uma vida monótona, medíocre, fria, inação para muitos. Agora, o andar por fé está na mesma página de um andar empreendedor, de um andar
ativo. A soberania de Deus não nos exime de um agir responsavelmente sábio. Aliás, deveria nos despertar para que fosse assim. Vamos olhar o texto, o contexto. Depois de 3 dias de jejum proclamado por Ester, ela vai se apresentar diante do rei e, contra todas as expectativas, ela encontra o favor do rei. A ela é concedida graça. Ela só decidiu entrar na presença do rei porque passou a confiar na ação de Deus. Então ela planeja, ela executa, ela tem uma estratégia. Um banquete. Mas faz isso esperando o que Deus vai fazer. E naquela cena, o rei estende para ela o cetro real, num gesto de aceitação, de boas-vindas. Quem entrar na presença do rei sem ser convidado, morre. Sem ser chamado, morre. Pois ela faz isso. Se o rei não estender o cetro, é sinal que ele não aprovou, morre. E o rei estende o cetro para ela. Ufa. Não morri, não vou morrer. Acompanhe o versículo 3, de novo, nesse capítulo 5. O rei lhe perguntou: que há, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino. Percebam, amados, o rei não apenas a recebe, mas estabelece um diálogo com ela. E se expressa publicamente com uma oferta. Ele faz uma oferta. Uma das qualidades observadas nesta cena na vida de Ester, sendo o tempo todo orientada por Mardoqueu, é essa ação confiante e a forma responsável como ela está lidando com a sua vocação, agora que ela tem a consciência disso. Lembrem-se, ela tem sido orientada a não esquecer do motivo porque foi conduzida até aquela posição. E como foi exposto muito bem no domingo passado, a forma como ela foi conduzida e não como ela chegou lá. A mão de Deus está conduzindo a vida deles. Peça o que você quiser. Já foi aceita na presença do rei, agora você pode pedir metade do reino. Opa! Gostei da ideia. Não esperava isso. Metade do reino, nada mal. Se desviando da sua vocação, se distraindo com algo que ela não esperava. Ou quem sabe, a pessoa poderia pensar: olha, eu vim aqui com um propósito, mas com a metade do reino, eu vou poder ajudar parte do meu povo. Isso é melhor. Havia um decreto, queridos, vamos lembrar aqui, um decreto selado com o anel real do extermínio do seu povo. E o decreto dos medos e persas eram conhecidos como irrevogáveis. E ela sabendo, ela encarando esta realidade, o seu povo vai ser exterminado. E diante de uma oferta como essa, ela não se deixa distrair. Ela não ficou deslumbrada com essa oferta. Ações caracterizadas por confiança em Deus nos levam à atitude, muitas vezes até nem compreendidas por outras pessoas. Quem sabe pessoas mais impulsivas, mais efusivas, menos sábias, aproveitadoras. Ester tinha pedido que seu povo jejuasse. Ela participa desse jejum, confia na ação de Deus.
mas não deixa de agir estrategicamente. Convida o rei para um banquete que ela oferecerá. Naquele primeiro momento, quando o rei diz, faça o seu pedido, ela não revela ali qual era o seu pedido. Prudência, discernimento. Ela quer sondar o terreno para saber como que está o coração do rei naquele momento. Vamos pensar aqui. Se o rei se nega naquele momento a simplesmente ir num banquete, ainda que a tenha recebido, era um homem de agenda cheia, cheia de compromissos. Seria até muito bem compreendido. E se ele se nega a aceitar aquele pedido, poderia ser um sinal de que ele não está tão pronto assim a atender o pedido que eu preciso fazer. Um rei de agenda cheia, compromissos variados, aceitar um pedido assim tão urgente, será? Ele aceita. O coração do rei está nas mãos do Senhor como água. E Deus vai movendo, direcionando essa corrente de águas caudalosas. E muito bem, agora então estão ali no banquete. Ainda o texto faz questão de mostrar que, bebendo e participando daquele jantar, o rei se dirige a ela novamente. Ele não se esquece. E o rei está dizendo, qual é o seu pedido? E ele renova o seu compromisso. Fale o seu pedido, o seu desejo. Até a metade do meu reino vai ser dado. O que ela diz, meus amados? Volte amanhã. Volte amanhã para outro jantar. Agora, de novo, vamos pensar aqui com o nosso coração humano. Se o rei se mostra disposto com esse segundo convite, quem sabe ela pode discernir com o fato de que Deus está agindo no seu coração, que Deus está inclinando o seu coração, que Deus está dirigindo aquele coração. Então vamos olhar aqui para esse quadro algumas qualidades que sem crise nenhuma caminham juntamente com a nossa confiança na soberania do Senhor. Quais são essas qualidades? Sabedoria, discernimento, planejamento, estratégia. Podemos ver em tudo isso não apenas aquilo que Esther faz, mas aquilo que ela não faz. Devemos discernir o valor da oportunidade com esse cenário que está aqui. O que ela fez? Ela proclama jejum, ela espera 3 dias, ela vai à presença do rei, mas não revela o seu pedido logo no primeiro momento. Planejamento, sabedoria, discernimento, estratégia. Outras 2 qualidades, humildade e confiança. Ela se dirige ao rei de uma forma respeitosa. Se eu achei favor diante de ti, se eu alcanço graça diante do rei, e bem lhe parecer ao rei, ela sabe que não tem poder para mudar o coração das pessoas. Ao mesmo tempo que, nesse período, ela espera Deus trabalhando. Quem sabe? Nos seus medos, nos seus temores, também nas suas convicções. E também trabalhando as circunstâncias. E também trabalhando as outras pessoas. Mas vejam bem, nenhuma dessas qualidades é capaz de fazer com que o coração de uma pessoa se torne sensível se Deus não estiver agindo. Sabe ali naquelas lutas relacionais que muitos que vocês conhecem atravessam. Quem sabe no seu próprio lar. Por mais que você seja sábio, sensível,
esteja agindo em conformidade com os padrões de Deus. O coração da outra pessoa, é Deus que pode chegar lá. Por isso que não devemos pensar que vamos abandonar as ações sábias. Mas tudo isso está num contexto de confiança naquilo que Deus pode fazer. Deixa eu lembrar com vocês aqui, eu vou voltar um pouquinho no capítulo 4, versículos 12 a 14. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Sabe qual é a realidade, Ester? O seu povo, o nosso povo vai ser exterminado. E você não vai escapar. Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Com isso, Ester precisa desistir de qualquer atitude de autoconfiança. O futuro dela e do seu povo não dependiam das suas habilidades, tão pouco da sua posição para qualquer manipulação ali no império. Iam ser exterminados. Por isso nós devemos agir responsavelmente, com sabedoria, confiando na ação de Deus. E não há nada de contraditório nisso. Planejar, ser responsável, ter discernimento, colocando tudo isso para que Deus haja. Não um ou outro, um e outro. Mas eu quero levar vocês agora então para outra cena. Colocar outra pessoa no palco. O personagem dessa cena é Amã. E essa cena vai nos mostrar que a desconexão com Deus, a alienação em relação a Deus, dissipa a verdadeira satisfação de vida. Então agora, a partir do versículo 9, você pode acompanhar o que o texto está nos dizendo. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou, nem mostrou respeito em sua presença. Quando Amã passava, todos se dobravam diante dele. Mardoqueu não. Amã, porém, controlou-se, foi para casa, reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã vangloriou-se da sua grande riqueza, de seus muitos filhos, e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, eu sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã de novo junto com o rei. Versículo 13. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu não vir aquele Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã, e ele mandou fazer a forca. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos agora olhar para esse personagem, Amã. Um homem cheio de malignidades, cruel, inimigo do povo de Deus. Havia sido convidado por Ester, juntamente com o rei, para o banquete. Havia sido convidado para a outra noite, para o outro banquete. E terminando aquela primeira noite, aquele primeiro jantar, esse homem sai entusiasmado. Conta os efeitos do seu prestígio. Vejam bem, queridos, Amã não desejava apenas ser honrado, mas ele gostava
de ser visto como alguém importante, como alguém de prestígio. E você sabe tanto quanto eu que há pessoas que não querem apenas estar numa posição de destaque, elas querem ser vistas nessa posição. Há pessoas que não querem apenas fazer grandes realizações, elas querem ser reconhecidas como as que as realizaram. Pessoas que não querem apenas chegar no topo, mas querem receber o reconhecimento por estarem lá. Amã abriga sentimentos destruidores no seu coração. E, na verdade, a Bíblia diz que os sentimentos revelam o estado do coração. Como o coração está. Apenas ele tinha sido convidado pela rainha para estar naquele jantar juntamente com o rei. Era uma honra e tanto. Não tenham dúvida disso. Mas vejam bem, não demorou muito para que o seu entusiasmo, o seu bom humor, a sua satisfação fossem minados, fossem dissipados. Saindo do jantar, quando ele vê Mardoqueu, que não se coloca ou em pé diante dele, ou não batia continências para ele, isso transforma a sua alegria em profundo rancor, desperta uma intensa ira novamente. Vejam bem esse quadro. Quando a pessoa é honrada, prestigiada, se sente nas alturas, embora nada tenha sido alterado no mundo real. O rei continuava sendo o rei, ele continuava sendo o cara de confiança ao lado do rei, Ester continuava sendo a rainha. Nada mudou, do mesmo modo que o seu poder não havia sido diminuído, porque Mardoqueu não se curvava diante dele. Ainda assim, isso desperta um profundo ódio, raiva. O que é que nós vemos nesse quadro? Emoções sendo controladas por um ídolo. O ser visto como importante e ser visto com relativo poder era o que ocupava o centro do seu coração, era o objeto da sua glória, é o que dava sentido à sua vida. Quando um ídolo é alimentado, a pessoa se sente bem. Ela acha que nisso está a sua satisfação, a sua glória. Mas quando esse ídolo é desafiado, é ameaçado, isso tira a pessoa do seu equilíbrio. Tira a verticalidade da pessoa. Não apenas algo no interior dessa pessoa acontece. Mas essa pessoa manifesta, ela expande as suas malignidades, a sua ira, a sua revolta, o seu descontrole afeta outros. A alegria ou a ira são expressões exteriores daquilo que está no coração. A gente olha aqui no texto que parece que a pessoa aqui se sente na obrigação de se autoafirmar. Faz questão de se mostrar como merecedor de honras. Mas vejam, o versículo 13 traz uma das mais cristalinas constatações de um coração alienado e desconectado com Deus. E eu enfatizo aqui essa expressão. Eu sou grande, glorioso, convidado pela rainha.
tenho bens, sou honrado, mas, tudo isso não me dá satisfação. Enquanto eu não vir aquele Mardoqueu que mexe com meu ídolo, que ameaça a minha glória, morto. Olhem essa expressão, queridos, mas nada disso me satisfaz. Amã é um estudo de caso sobre o que acontece no coração quando algo ocupa o lugar de Deus, quando o ídolo é desafiado, é ameaçado, é tirado. E aí podem ser bens, pode ser a posição social, pode ser uma pessoa que alguém a tem como ídolo. Pode ser a sua própria glória. Se isso é ameaçado, se isso é tirado. Pode ser a vontade própria. Se a minha vontade não foi feita. Pode ser o seu conforto. Se isso for tocado, se isso for mexido. Pode ser o seu argumento. Se ele não foi validado, se ele não foi reconhecido, se ele não foi aceito. Pode ser a sua razão. Desde que estas coisas não me sejam tiradas, eu me sinto satisfeito. Mas, isso só revela o vazio enorme no coração do ser humano. Já que o coração do ser humano só pode encontrar satisfação e razão da sua vida no seu relacionamento com Deus, na pessoa de Deus. E há algo ainda aqui que impressiona, mesmo sendo um sujeito antipático, cruel, ainda assim ele estava cercado por pessoas que em nada contribuíam para alertá-lo sobre essas emoções destrutivas, sobre esse estado do coração dele. O contrário, essas pessoas só alimentavam. E no versículo 14, nos mostra que Amã ouviu uma das propostas mais enganosas e insensatas que alguém pode ouvir. Qual é essa proposta? Faça o que está no seu coração. E reações como estas de Amã são oportunidades para discernir a condição que está esse coração. Descobrir o que está de fato orientando aquela vida, quer seja na nossa própria vida, ou seja com alguém com quem nos relacionamos, cônjuge, filhos, pais, irmãos em Cristo. Rapaz, olha como você está reagindo aqui. Querida, olha essa sua reação. Querido, olha como você está reagindo, porque foi mexido nisso. Então, esse personagem aqui do texto é uma ilustração, essa cena é uma ilustração que serve para uma avaliação muito pessoal sobre nossas atitudes, sobre nossas emoções, sobre as nossas reações. Se temos sido orientados por eventos circunstanciais ou por pessoas, por eventos relacionais, ou se Deus continua sendo o motivo do nosso viver. Porque a pessoa desprovida do referencial do amor de Deus sobre todas as coisas, ela passa a ser guiada e orientada, tendo os seus próprios interesses como referencial absoluto. Mas, ao contrário disso, aquilo que o Evangelho propõe para nós é que as nossas realizações têm valor. A posição onde Deus o colocou tem valor como um meio de dar a glória àquele que merece, a pessoa de Deus. Tudo isso tem valor, desde que Deus esteja sendo glorificado.
E ainda assim, alguns creem que pode eliminar as suas insatisfações, tirando da frente ou destruindo aquilo ou aquele que lhes impede de alimentar a sua vida autocentrada, de obter a sua própria glória. E elimina aqui, destrói ali, ofende acolá, mas é uma questão de tempo. Antes que algo reacenda essa vida voltada para si mesma. Essa glória própria, com todos os seus desgostos, com todas as suas infelicidades. E hoje nós temos a oportunidade, nesse culto, de celebrar a ceia do Senhor. Vamos participar da ceia juntos. E é uma oportunidade de avaliação do nosso coração, como a própria palavra de Deus nos encoraja, nos orienta. O que me faz ficar tão irado ou perder a lucidez de uma maneira desproporcional à situação, à ofensa recebida? Pode ser que estejam tocando em um dos nossos ídolos. Ou, nessa mesma sondagem de coração, da mesma forma, o que produz em mim um forte sentimento de realização? Pode ser que um dos nossos ídolos estejam sendo alimentados. Ou não, é Deus mesmo que está fazendo frutificar. Ou ainda um terceiro aspecto para a nossa avaliação pessoal. O que é que eu estaria tão disposto a fazer que seria capaz de conscientemente pecar para fazer, para ter? Qual seria esse assunto? Então, amados, eu gostaria de terminar, antes de celebrarmos a ceia, trazendo duas aplicações interligadas a essas duas cenas. Que a confiança na soberania de Deus não nos exime de ações responsáveis, sábias. E o quanto que o coração que está desconectado, alienado de Deus, é contaminado, contamina outros. Em primeiro lugar, é bom nós lembrarmos que Deus nos dá continuamente oportunidades para amar como Ele ama. Continuamente. A história no livro de Esther mostra o povo de Deus no exílio, por causa das suas transgressões, por seu pecado. Mas Deus continua com o olhar voltado para eles. E Deus está movendo pessoas, escrevendo a história, visando pessoas. Deus continua demonstrando a sua compaixão, a sua misericórdia, um contraste com a atitude e com os procedimentos de um sistema que quer destruir, que quer aniquilar o povo de Deus. Em contraste com isso, Deus atua para restaurar. E todos esses movimentos aqui que esse livro relata estão acontecendo dessa forma. É Deus atuando. É o tempo da oportunidade, como diz Hebreus capítulo 3. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o tempo de restauração. Esther precisou encarar a realidade, foi alertada para encarar a realidade, ser trabalhada no seu próprio coração e ser conduzida para adquirir essa percepção, e decidiu arriscar a sua vida em função de um plano de restauração de Deus. E ainda, o que Deus faz conosco em situações de tensões é tão importante quanto aquilo que Ele está para fazer na história, ou no macro, ou na situação. Aquilo que Deus quer fazer em nós é tão importante quanto aquilo que a situação exige. Em segundo lugar, o que nós podemos ver é que Deus
renova nosso ser, reconduzindo-nos à sua presença. Duas aplicações interligadas a estas cenas no capítulo 5 de Esther. Preste atenção nos termos utilizados aqui nos primeiros 2 versículos do capítulo 5. O rei, sentado no seu trono real, na sua casa real, com seu cetro real. Rei, rei, rei. Capítulo 4 nós vimos, quem comparecer diante do rei sem ser convidado morre. E vamos lembrar, a morte, ou essa condenação naquele império, em situações assim, o sujeito era empalado. Era atravessado com uma estaca. Isso era a morte. Como punição pela sua transgressão ao se apresentar diante do rei sem permissão. O rei não era inimigo, era uma autoridade. A pessoa a quem cantamos louvores, quem adoramos, é a pessoa do Senhor Jesus. Por quê? Porque nada se compara a Ele. Rei, Senhor dos Senhores, abriu mão da sua glória e veio habitar entre nós. A pessoa a quem cantamos louvores, adoramos, é a pessoa do Senhor Jesus, porque nada se compara à sua obra. Porque a sua história não se compara a qualquer história de outro rei. Por que nós cantamos louvores e adoramos ao Senhor Jesus? Porque hoje nós temos livre acesso à presença de Deus, do Senhor dos Senhores, porque um dia o Senhor Jesus foi colocado numa cruz, morrendo a morte da condenação que nós mereceríamos. Já que nós, pecadores, não podemos estar na presença do Pai, na presença de um Deus que é santo. Mas o Senhor Jesus sofreu essa morte, desprezado até mesmo, grande parte, pelos seus. Foi mais odiado do que aplaudido na sua morte. Foi mais escarnecido do que honrado. Por que ainda cantamos louvores para Ele? Porque o adoramos. Porque a única maneira de satisfazer a exigência de um Deus, de um Rei santo ao tratar com pecadores como nós, era pagar o preço da morte. Isso foi feito. Jesus disse, eu vou voluntariamente, Romanos capítulo 8. Eu vou voluntariamente, Deus não poupou o seu filho. E Hebreus capítulo 4, versículo 16, mostra que há uma definitiva e concreta diferença entre a palavra de Mardoqueu para Esther, dizendo, você precisa arriscar a sua vida, se apresentando diante do rei. Uma diferença enorme com Hebreus capítulo 4, que diz, achegue-se ao trono de graça. Você não morre mais. Por quê? Porque alguém morreu no nosso lugar. Na aproximação nossa ao nosso Deus, não há políticas, não há necessidade de palavras rebuscadas, empavonadas, medos, receios, porque é o nosso Rei que convida-nos e nos dá as boas-vindas para estarmos com Ele. Faz todo sentido
aquilo que vamos proceder agora na celebração da ceia, com essa certeza. Amém? Quero convidar o pessoal da banda, acho que vocês já ouviram, está por aqui, pode vir. Pode vir. E também aqueles que vão distribuir os elementos da ceia do Senhor nesta manhã, podem vir até aqui. Por favor, Roberto. A nossa igreja, a partir desse mês, já como parte de um planejamento que nós temos, vocês não vão receber os elementos da ceia apenas pelo grupo dos diáconos, mas a própria igreja deverá servir a si mesma, isto é, pessoas da comunidade, sob a coordenação do Roberto, vão poder servir a ceia do Senhor a vocês. Nós usamos o pão e o vinho como símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Mas se você não pode ou não quer tomar o vinho, nós temos a bandeja com o suco da uva. E aí você levanta a sua mão, que essa bandeja do suco da uva chega até você, enquanto que os outros, o suco está com você, Toninho, enquanto que Roberto e Cláudia estarão com o vinho e com o pão também. Haverá um cântico antes da distribuição? Não? Você que é salvo pelo Senhor Jesus, tem o seu relacionamento com Deus, ainda que seja de outra igreja, é convidado nessa hora para participar da ceia do Senhor conosco.